mas é a palavra de Deus que determina tudo sobre a igreja, que diz o seu início, o meio e o fim da igreja. Guarde isso. Eu disse que eu coloquei de forma ordenada, porque sem a Escritura você não jamais conheceria a graça de Deus. Por isso, somente a graça. E quando eu falo somente a graça, eu digo que isso é um contrassenso ao mérito humano, à incapacidade humana de salvar ou fazer qualquer coisa por si mesmo. Somente a graça. Esse é o ensino de que a salvação vem por méritos exclusivos de Cristo Jesus. Que não há no pecador absolutamente nada que ele venha a fazer, porque até mesmo o crer é colocado pelo Espírito Santo no seu coração. É algo que eu e você não merecemos, mas fomos agraciados por Deus. Por isso é tão importante nós entendermos que esses postulados que foram deixados, e eu coloco como herança para nós, eles precisam ser mantidos pela igreja dos nossos dias. Eles precisam ser repassados para os nossos filhos, e estes aprenderem muito bem para passar para os seus filhos. Interessante aqui que Paulo, quando ele está falando sobre justificação pela fé, ele na verdade está dizendo que não há no homem absolutamente nada que pudesse satisfazer a justiça divina. O apóstolo está explicando que o crente sincero voltou-se para Cristo a fim de escapar do pecado, pois em si mesmo não há mérito nenhum. Justificação produz santificação. E o interessante, o mais deprimente para o homem que luta em santidade e obediência, tentando salvar-se, é esbarrar na realidade da sua própria natureza, de que é pecador e incapaz. E que todos os nossos esforços, por mais belos e sacrificiais que sejam, são ineficazes. Somente pela graça é que nós somos salvos. O Espírito Santo, ele habilita o pecador eleito a uma obediência voluntária e prazerosa. É como diz Paulo: havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e se da graça, de modo nenhum. De modo nenhum. O homem de Deus não tem mais prazer no pecado, portanto, o seu espírito se ressente quando comete uma ação que desagrada a Deus. Por isso, vamos perceber o quanto a igreja tem a ver com a reforma protestante. Porque somente através da Escritura é que nós conhecemos a graça de Deus. Somente pela Escritura é que nós podemos conhecer
a palavra da fé. Somente a fé é um contrassenso às boas obras por causa da salvação. E aí eu preciso levar você para o contexto da reforma, antes da reforma. É por isso que eu trago o texto de Mateus. Porque lá na era cristã, já com Jesus, nós podemos perceber que havia um entendimento errado acerca da salvação. Por isso, os judeus, por isso os escribas, por isso os fariseus, eles estavam impregnados pela lei, achando que poderiam alcançar a salvação por fazer boas obras, obedecer à lei. E aí nós entendemos pela palavra de Deus que somente pela fé é que nós somos salvos, queridos. E aí, somente é o ensinamento de que a justificação, ela não está em méritos, em obras praticadas pelo homem. Nós somos salvos de forma que simplesmente crendo, sem qualquer interferência ou necessidade de qualquer obra que eu venha fazer. E aí nós precisamos fazer uma colocação interessante. E a igreja muitas vezes faz essa colocação erroneamente. Tiago 2, 14 a 17. E é isso nós precisamos colocar aqui. Que Tiago, ele não está defendendo a justificação, a salvação pelas obras. Não. Mas a igreja usa desses expedientes. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem que tudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. E aí eu me pergunto, existe alguma contradição de Tiago e Paulo? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí ele vai dizer, completando o texto: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui a palavra de Deus, ela está plena. Ela não deixa dúvida para a sua igreja de que aquele que é do Senhor, ele vai fazer boas obras como resultado da fé que o Espírito Santo colocou no seu coração. Mas nós
sabemos que a interpretação da Escritura, muitas vezes, de textos diferenciados e separados do seu contexto, nada mais é do que interesses de distorções da doutrina, da palavra, de conduzir o homem para longe de Deus e mantê-lo de fato debaixo da escravidão. Por isso, meus queridos irmãos, Paulo, tanto em Efésios como em Tito, ele trata não só da natureza da justificação, mas também das implicações finais que a mesma requer de todo aquele que for justificado, que é o serviço a Deus, as boas obras. Mas o interessante é que somente através da Escritura nós podemos conhecer a graça. Somente pela fé vem a salvação. Mas sem a Escritura nós não conheceríamos o Cristo da cruz. Somente Cristo é o contrassenso aos santos mediadores. É outra coisa que você mesmo, por isso eu disse, tem tudo a ver com você. Porque todo santo dia nós nos deparamos com pessoas dentro do nosso convívio familiar que tem um santo mediador que não é Jesus. E aí, quando nós olhamos para Atos, capítulo 4, nós não temos no mar como trilhar um outro caminho fora da palavra de Deus. Ele diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, eu e você precisamos guardar esses preceitos. Nós precisamos aprender esses preceitos, levá-los para nós evangelizarmos as pessoas